E nós vamos iniciar louvando ao Senhor, dizendo: Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em Ti. Sacrifício de Jesus que nos faz ser um só corpo. E eu quero, nesse instante, convidar você a estar lendo aí comigo o texto de 1 Coríntios 15, de 19 a 22 e Jó 19, 25. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Mas, na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois, como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Nós vamos continuar adorando o nome do nosso Deus, dizendo: louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia! Toda a glória nós queremos render a esse Deus e a Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós e que nos trouxe vida eterna. Louvemos ao Senhor. Louvamos
Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça te imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Nós vamos continuar adorando ao nosso Deus. E aí você vai dar boa noite para quem está dentro do seu carro, né? Dá a paz do Senhor, uma boa noite para o seu querido, sua querida aí. E nós vamos continuar louvando o nome do nosso Deus, dizendo que nós estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também, porque nós temos a plena certeza de que o Senhor se faz presente nas nossas vidas como igreja nessa hora, e nós vamos continuar exaltando o nome desse Deus nesse instante. Estamos todos congregados aqui? Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. Este povo a quem muito quer ver, seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor da glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. De início estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. Este povo a quem muito quer ver,
agradecendo a Ele por Jesus ter vindo ao mundo para nos salvar. E vamos continuar exaltando a esse Jesus, o Filho de Deus, que se entregou por nós. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Temos esse privilégio, essa oportunidade que muitas pessoas gostariam de ter no nosso lugar e não podem fazê-lo. Então aproveite, querida, nesse momento de adoração ao Senhor, de louvor ao Senhor. Expresse que está no seu coração esse Jesus que morreu por mim e por você. Deixou os céus uns juntos. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. O amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz
tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E nós louvamos a Deus pelo sacrifício de Jesus, que nos trouxe vida eterna. Louvamos a Deus pelo sacrifício dele que nos faz ser um só corpo em Jesus. E nós também louvamos pelo seu sacrifício que nos trouxe a vida eterna. E é por isso que nós temos a oportunidade de adorarmos ao Senhor como família. Não só como família de Deus, a igreja, mas como família de sangue também. E eu quero convidar você a estar recitando comigo o tema e a divisa do mês da família 2020. O nosso tema é Jesus transforma a minha família. Diga aí dentro do seu carro, vamos lá? Jesus transforma a minha. Estaremos adorando ao Senhor com hino oficial. Sei que minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel a mim. Eu posso ver essa família, abençoe o meu lar. Essa família, vem minha casa edificar. Faça morada em nossos corações. Essa família és o Deus do nosso. Sei que em minha casa, do início, sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel a mim. Meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver essa família. Casa edificar, faça morada eterna em nossos corações. Essa família és o Deus do nosso lar. Faça morada eterna em nossos corações. Essa família és o Deus do Pastor Gerson vai estar agradecendo a Deus pelos dízimos e logo na sequência ele estará trazendo o recado de Deus para o nosso coração nessa noite. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas e também intercedendo por todos aqueles que estejam
aflitos nesse momento, seja porque estão enfermos, seja porque alguém da família está enfermo, e alguns talvez não tão ligados a nós de uma forma assim direta, e perderam também seus familiares por diversas razões, inclusive por causa dessa pandemia. Oremos ao nosso Deus. Senhor, é tão bom estar aqui, tua presença, ter a certeza de que nós estamos falando contigo e o Senhor está nos ouvindo. Nós agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, pelas vidas aqui presentes, por aqueles que estão também nos acompanhando aí através do Facebook, e colocamos diante do Senhor aqueles que estão enfermos, pessoas que durante a semana já entraram em contato conosco, pedindo as misericórdias do Senhor sobre alguém da sua família, sobre um vizinho, sobre alguma pessoa conhecida sua que está acometida desta enfermidade ou de uma outra qualquer. Colocamos também diante do Senhor os que estão de luto, porque alguém foi chamado à tua presença. Que as tuas misericórdias, teus favores, tua graça, Senhor, possam ser derramadas sobre essas pessoas, para que elas se sintam confortadas, plenas pelo Espírito Santo. Continua conosco, continua falando aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vamos pensar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Você vai acompanhar aí da sua casa ou do seu carro, você que está bem próximo aqui. Para quem não tem uma ideia precisa, nós estamos no estacionamento do prédio onde fica reunida a igreja primeira em Bangu. E aí há um grupo de irmãos, que esses irmãos estão nos seus carros e os outros aí estão acompanhando através do Facebook. Então, abra lá a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1 até o 10º. E diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar, no caso, Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que a palavra do nosso Deus possa frutificar nos nossos corações. Às vezes, enquanto eu medito no que dizer à minha igreja, e isso aconteceu nessa semana passada, principalmente quando eu já tenho um tema, alguma coisa sobre o que eu pretendo falar, um assunto, como é agora o mês da família, mês do lar,
ou ainda o congresso da família que vai acontecer no final desta semana. Quantas vezes eu estou meditando, a inspiração parece que vem aos borbotões. Quase não dá para gravar tudo. Eu digo na cabeça. É como se eu tivesse que dizer para o Espírito Santo: calma, Espírito Santo, mais devagar, para eu poder lhe acompanhar. Vocês vão terem uma ideia, às vezes eu estou pegando o meu celular e colocando o gravador para eu falar no gravador, porque senão depois a gente perde aquilo que tinha vindo ali à mente. Então, nessa minha meditação desta semana, ocorreu-me algumas ideias, enquanto eu estava pensando sobre o que falar para a igreja, e tendo à mão esse texto de Lucas 19, de 1 a 10, que acabamos de ler. E as ideias foram as seguintes. Primeiro, veja se você concorda comigo. O evangelista Lucas, que é autor deste evangelho, ele é campeão, tanto no seu evangelho, como no seu livro da história da igreja, ou das igrejas primitivas, no caso do livro de Atos, ele é campeão em tratar do assunto casa, família, e de Jesus, de alguma forma, entrando nelas. Olhe você mesmo com calma, depois no Evangelho, no livro de Atos, que você vai verificar isso lá. Também veio à minha mente um dos textos principais do Velho Testamento, sobre a ideia que temos de igreja, ideia essa errada. Está no Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O autor, nós sabemos, é Davi, aquele que sonhou em fazer uma grande casa para o Senhor, uma vez que eles, os israelitas, ainda estavam adorando, cultuando a Deus em um tabernáculo, ou seja, aquela tenda remendada, reformada, onde eles cultuavam a Deus enquanto caminhavam no deserto. Já havia passado aí vários séculos, mas ainda era naquele lugar que se adorava a Deus. E aí Davi, já tendo um palácio onde ele morava, disse: não é bom, eu moro num lugar tão bonito e Deus, o meu Deus, está sendo cultuado num lugar que é tão abaixo daquilo que ele merece. Não, eu tenho uma ideia, vamos fazer uma casa para o Senhor. Na verdade, ele estava ainda dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ainda naquela tenda, ainda naquele tabernáculo. E aí entra na minha cabeça, enquanto medito, o texto de Zaqueu, esse que eu acabei de ler, que é emblemático no Novo Testamento. Ou seja, ele vai na contramão da ideia dos textos do Velho Testamento. A ideia dos textos do Velho Testamento é alegrar-se quando se vai à casa do Senhor. E aí agora é diferente. Ele vem na contramão. É claro que Zaqueu, ele ia ao templo, ali em Jerusalém, mas ele não era bem visto lá. Ele era chefe dos publicanos. Daqui a um pouquinho a gente vai explicar mais sobre isso. E provavelmente, devido a essa condição dele, essa profissão dele, esse cargo público que ele recebera dos romanos, ele não era uma pessoa muito bem vista, então ele devia evitar de ir à casa de Deus. E aí quando eu falo que vem na contramão, é porque Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora aparece Jesus dizendo para Zaqueu, eu vou à sua casa. Se Davi ficava alegre quando ele se dirigia para a casa de Deus, como é que não ficava? Como é que não ficou Zaqueu quando Jesus disse, eu vou à sua casa? Então, a alegria foi sem medida. O nosso Jesus disse para ele,
vou me hospedar na tua casa. Você viu nessas breves aqui considerações, como é que o Espírito Santo sai atropelando os meus pensamentos? Mas aí eu vou ficar só com esse último. Jesus na casa de Zaqueu, ou, se você quiser, na sua casa. Eu vou ficar só com esse ponto de vista. Então, dentro do texto, eu considero o seguinte: Zaqueu jamais convidaria Jesus para ir à sua casa. Você vai concordar comigo. Ainda que até aquele instante Zaqueu não reconhecesse Jesus como filho de Deus, certamente não, mas pela sua fama, pela fama de Jesus, ele identificava Jesus como um profeta. Aí eu abro um parêntese. Com certeza, Zaqueu conheceu João Batista. Quem não conheceu João Batista ali em Jerusalém? Quem? A cidade que está se falando é Jericó, mas com certeza ele conheceu João Batista. E as palavras que João Batista dissera para os fariseus, essas palavras encaixavam-se perfeitamente ali na vida de Zaqueu. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Em Mateus 3,7 está escrito lá. Zaqueu sabia quem ele era e que aquelas palavras serviriam para ele. E todo o povo ainda estava em suspense pelo aparecimento de um profeta de Deus, depois de 400 anos de silêncio. E aí agora aparece Jesus. E aparece Jesus falando de um Deus especial. Aparece Jesus que prega e fala do céu, do reino de Deus. Aparece um Jesus que cura e perdoa pecados. Com certeza ele já tinha ouvido falar de Jesus, senão ele não teria corrido para subir aquele sicômoro para ver Jesus. Ele achava-se indigno. Ele era chefe dos publicanos. Aquelas pessoas, no caso sendo judeus, que se deixavam contratar pelos romanos, que dominavam o mundo e que dominavam também ali na Palestina, para cobrar impostos dos cidadãos. Então ele não era uma pessoa querida, ele era considerado um traidor. E mais ainda, como ele mesmo confessa, aparecendo no texto, mais adiante, ele roubou, ele apropriou-se devidamente dos impostos, cobrando a mais, tanto dos cidadãos, como também na hora de passar para os seus líderes romanos, ele roubava de um lado e roubava do outro. Zaqueu sabia quem ele era. De maneira nenhuma ele diria para Jesus: entra na minha casa, Senhor. Não diria. Ele não diria. Ele não teria coragem de fazer isso. Nem mesmo para dizer para Jesus: toma um cafezinho na minha casa. Então, eu quero que você considere isso. Zaqueu jamais convidaria Jesus para entrar na casa dele. Uma outra coisa é que Jesus se oferece para se hospedar na casa de Zaqueu. Zaqueu não convidaria, mas Jesus disse: eu quero entrar na sua casa. E aí eu vou fazer aqui uma exegese do texto. Me perdoe a citação aqui no grego, mas você abra a sua Bíblia aí no versículo 5, e aí você vai encontrar essa expressão: me convém pousar, no caso ali, na tua casa. A expressão em grego é deime meinai, que é traduzido esse verbo aqui, meina, como pousar. Jesus diz isso. E no versículo 7, você vai encontrar agora os fariseus, eles dizendo
de Jesus que entrara naquela casa para ser hóspede de um homem pecador. Os verbos que aparecem ali é eiselten, catalissai. Eu vou traduzir para você. Ao pé da letra é entrar para ser hóspede. Isso é ao pé da letra. Mas esse verbo aí, catalio, ele tem diversas traduções. A ordem que eu vou colocar aqui é a ordem em que ele é mais usado, até chegar àquele ponto que nos interessa aqui. Então, a primeira tradução é destruir. Esse verbo tem essa ideia. A segunda é desfazer. A terceira é desarrumar. E aí adiante é arriar as malas, desfazer a sua bagagem. Ou seja, quando os fariseus disseram que Jesus entrara para ser hóspede na casa de Zaqueu, numa linguagem bem simples, é de alguém que veio para ficar. Ele se hospedou. Vamos ser mais popular ainda. Chegou de mala e cuia. Era essa a ideia. Nós sabemos que Deus é onisciente. Ele sabe tudo. Jesus sabia quem era Zaqueu. Jesus sabe quem sou eu. Jesus sabe quem é você. Jesus sabia o que ele fazia, tanto de certo quanto de errado. Jesus em nenhum momento disse para Zaqueu: nessa casa eu não entro. Aliás, nem para Zaqueu e nem para ninguém. Você pode verificar aí nos evangelhos. Jesus nunca disse: nessa casa eu não entro. Jamais Jesus disse isso. Jamais ele disse: essa casa não é digna de mim. Ao contrário, ele entrava em casa de qualquer um. Seja de uma pessoa doente, seja de uma pessoa que não era bem vista, seja de uma casa onde havia luto, ele chegava para resolver o problema. Sempre foi assim. A opinião dos fariseus era a de que Jesus não deveria nem entrar ali, quanto mais ser hóspede. Essa é a ideia que eles tinham. E aí eu me dirijo a você dizendo que Jesus conhece você. O que eu acho legal é que Jesus não fez com Zaqueu como fez com Maria, mãe de João Marcos. Você lembrar bem, quando chegou na ocasião de celebrar a Páscoa, com bastante antecedência, Jesus mandou Pedro e João à casa de Maria, mãe de João Marcos. Naquela ocasião, provavelmente o pai estava vivo, porque o homem que carregava o cântaro pertencia à casa. Depois você veja o texto lá. Então ele avisou com antecedência: olha, eu vou celebrar a Páscoa lá na sua casa, por favor, arrume lá e tal. Olha, eu vou mandar meus discípulos também lá para ajudarem a arrumar. Com Zaqueu ele não fez assim não. Ele não deu nem tempo. Não houve tempo sequer para Zaqueu refletir. Ele disse: eu estou indo. Hoje me convém pousar na sua casa. Desce depressa, já é agora. Vamos, Zaqueu. De supetão. E aí, eu pergunto a você: será que a casa de Zaqueu estava arrumada? Como a de Maria, mãe de João Marcos? Não estava. Eu não estou aqui colocando nem a questão da ordem dos móveis, se estava tudo arrumadinho, se estava varrido, se havia algum animal dentro da casa, se a louça estava lavada. Não. Eu estou falando mais sobre a vida de Zaqueu, dos seus familiares, do que dessas coisas físicas. E quando eu penso isso sobre a casa de Zaqueu, eu penso que provavelmente a sua casa também não deve estar arrumada para receber Jesus assim de repente. O que eu tenho a dizer a você é o que Jesus
está dizendo: desce depressa. Deixe de fazer o que você está fazendo. Vamos juntos. Eu quero entrar hoje na sua casa. O que tem urgência de ser arrumado é a sua vida. Não são os móveis, não é a louça. E se você deixar Jesus entrar, Ele vai arrumar a sua vida e para sempre. A terceira consideração são as reações de Zaqueu. Ele não viu e nem colocou nenhum impedimento para Jesus ir à sua casa. Ele poderia ter dito: não, esse homem é um profeta. Ele ainda não havia reconhecido Jesus como Filho de Deus, mas ele já sabia da fama de Jesus. Não dá, eu sou ladrão, ninguém gosta de mim. Ele não viu isso como impedimento, não. Pergunto eu: você tem ou vê algum impedimento para Jesus entrar na sua casa? Você que está aí ao alcance da minha voz, vendo também através aí do Facebook. Então a reação dele, primeira, foi de não colocar nenhum impedimento. A segunda, ele não foi indiferente. Imagine uma pessoa como Jesus dizendo para você: olha, eu quero ir para sua casa hoje. Tanto faz. Pode ir, se quiser ir. Não foi assim não. Ele se alegrou com o fato de Jesus entrar na sua casa, na casa dele. E aí tem esse verbo que aparece aqui, que é traduzido como alegrar-se, kairo. Na verdade, esse verbo é alegrar-se no superlativo. Por isso algumas traduções aparecem alegremente. Zaqueu alegremente recebeu Jesus, ou seja, se alegrou em demasia. Não foi um tanto faz. Há uma tradução antiga que você que me ouve aí, que talvez conheça a Bíblia, já seja crente há bastante tempo, e você deve lembrar disso. A tradução antiga era: e ele o recebeu gostoso. Uma tradução bem interessante essa. Com gosto, com prazer. Essa é uma coisa interessante. Outra reação: ele se deixou transformar pelo Espírito Santo. Ele disse: eu sou um ladrão. Eu vou me consertar. Eu vou devolver o dinheiro que eu roubei. E se porventura eu realmente tiver feito coisas erradas assim, eu vou distribuir com os pobres. Não me interessa mais esse dinheiro maldito, essa riqueza maldita. Se Jesus entrar em sua casa e não houver essas reações, meu amigo, ele não fica. Ele entra na sua casa do jeito que você estiver. Ele entra na sua casa com você com todas as coisas erradas que esteja fazendo. Ele não tem preconceito quanto a isso daí. Mas depois de ele entrar, ele pode sair ou pode ficar. A proposta é de que ele fique. Concluindo já, Jesus não quer ser um visitante qualquer. Ele quer morar para sempre. Há muito tempo atrás, nós fizemos aqui em Bangu um congresso de jovens, e o título é Cristo quer morar em Bangu, quer morar em sua casa. Jesus quer ser mais do que um hóspede temporário. Ele está se oferecendo para entrar em sua casa. Trata-se de um privilégio seu.
Ao contrário da experiência de Davi, que quis fazer uma casa bonita para Deus morar, e ele, Davi, ir visitá-lo nessa casa bonita, Jesus se oferece para ir à sua casa e ficar, morar lá. Quando Jesus disse a Zaqueu: hoje veio a salvação a esta casa, a salvação fazia parte dela agora, da família de Zaqueu. Ele agora, como Jesus disse, era filho de Abraão, uma expressão que pode ser traduzida como filho de Deus, da família de Deus. Deus morava lá. Lembrando aqui, já encerrando, Deus não mora em templos feitos por mãos humanas, nem em casas. É assim que diz a palavra de Deus e o hino que nós cantamos. Mas Ele habita no coração. Morar na sua casa é morar em você, é tomar conta da sua vida. Permita que Jesus faça isso. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero convidar você a fazer dessa canção a sua oração nessa noite. Minha casa será uma casa de bênção, vamos juntos? Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra e nunca mais partir. Te receber, nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida, vamos juntos? Minha casa será Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber será viver sem ti. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Quero convidar você a participar agora da ceia do Senhor, aí na sua casa mesmo. Você também, meus vizinhos aqui, o prédio aqui, membro da igreja também. Participe daí
de onde você estiver. Os que estão aqui no estacionamento vão participar aqui e você vai participar aí. Eu vou ler o texto bíblico e depois aqui nós vamos distribuir os elementos e você já terá esses elementos na sua casa e certamente você pegou aqui na igreja. Se você não pegou, se você tiver o pão e o suco de uva, pode ser isso aí, bom? Não precisa ser especificamente o kit ceia que nós distribuímos aqui durante a semana. Então abra sua Bíblia aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler aí. A partir do versículo 23. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba do cálice. Bem, nós vamos distribuir os elementos agora, estaremos cantando um hino e depois nós vamos orar, e aí eu vou dizer qual é o versículo que você vai ler aí na sua casa e depois participar, tá bom? Vamos cantar o hino 168 do HCC, Quanto nos ama Jesus. Ama Jesus, quanto nos ama Jesus, por nós sofreu, na cruz morreu. Cristo te ama, Cristo me ama, quanto nos ama Jesus. Foi ao Calvário por mim. Quem pode amar tanto assim? O que ele fez ao mal desfez. Cristo te ama, Cristo me ama, quanto nos ama Jesus. Quanto nos ama Jesus. Quanto nos ama Jesus. O que morreu na cruz morreu. Cristo te ama, Cristo me ama, quanto nos ama Jesus. Foi ao Calvário por mim. Quem pode amar tanto assim? O que ele fez ao mal desfez. Cristo te ama, Cristo me ama, quanto nos ama Jesus. Vamos orar ao nosso Deus.
Senhor está aqui, diante de ti, o cálice e o pão. São elementos do dia a dia, não serão transformados em momento algum por qualquer milagre, continuarão sendo pão e vinho. Mas conforme o Senhor nos orientou, nesse momento da nova aliança, o pão representa o teu corpo que foi pregado na cruz em nosso lugar, e o vinho, o teu sangue que foi derramado na cruz por causa dos nossos pecados. Nós estamos lembrando isso, porque o Senhor nos mandou fazer em todo tempo até o dia em que o Senhor irá voltar, e nós aguardamos ansiosamente que isso aconteça. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 11 e leia essa parte aqui do versículo 24. E tendo Jesus dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Obediência ao nosso mestre, comamos do pão. O outro versículo na sequência é este. Ele diz assim, versículo 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beber. Obediência ao nosso mestre, bebamos do vinho. Eu quero orar, aí depois eu vou fazer só alguns anúncios, mas lembrar que no dia de hoje, os nossos irmãos Eli e Elvira, um casal simpaticíssimo da nossa igreja, está comemorando 62 anos de casados. Nós vamos louvar a Deus por isso e vamos orar para que Deus continue abençoando o casal e a família de um modo geral, que já está aí pela 4ª geração. Senhor, obrigado por estarmos aqui, um grupo pequeno, mas bem representativo, cultuando o Senhor. Muito obrigado por esse privilégio que temos de estar aqui. Certamente, aí na casa onde os irmãos estão, eles também estão na tua presença, porque o Senhor mora lá. O Senhor mora lá, o Senhor mora no coração de cada pessoa que um dia se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus como Salvador pessoal. Agradecemos-te também pela vida de Eli e Elvira, servos teus firmes, fiéis, que têm glorificado o teu nome em todo o momento, todo o instante de suas vidas. Que o Senhor continue abençoando cada vez mais esse casal e a sua família. E abençoa, Senhor, a tua igreja. Tua igreja que eu digo, tua igreja
aqui na face da terra, em qualquer lugar onde houver um grupo reunido em teu nome. Abençoa, Senhor. E, Senhor, abrevia esses dias. Livra, Senhor, o povo de um modo geral dessa enfermidade, para que a vida possa voltar ao normal. Louvamos-te por tudo. Rendemos-te graças, em nome de Jesus. Amém. Nós temos, antes de nós cantarmos, para eu não esquecer, nós, a partir da sexta-feira que vem, nós teremos o nosso congresso. Será sexta-feira, às 7 horas da noite. A doutora Márcia, esposa do pastor Genivaldo, lá de São Paulo, ela é psicóloga, estará falando sobre a questão da família ali confinada com coronavírus ali. Como é difícil isso. Ela vai falar sobre esse assunto. No sábado, às 17 horas, o pastor Ronaldo estará falando sobre como evangelizar de casa no meio dessa pandemia aí. E no domingo, às 17 horas, eu estarei falando sobre como ser igreja no meio dessa pandemia daí. O que mudou? Como é que a gente tem que agir agora? Vamos falar sobre isso daí, tá bom? Então, a proposta nossa é Atos, o mesmo texto que nós lemos aqui, servirá também como base. E o tema é Convida, Convide 20. O Convida é um jogo de palavras por causa do Covid-19. E o Convide 20 a gente está arredondando para que você convide outras pessoas, amigos, parentes, vizinhos, para que eles participem lá no Facebook desse nosso congresso ali sobre a família, tá bom? Durante essa semana agora nós estaremos mandando aí para os irmãos uma lista para você ajudar com mantimentos àqueles que são menos desfavorecidos. Vai chegar aí em um dos grupos que você pertence e você vai poder participar. Nós vamos cantar e depois estaremos encerrando. Que Deus abençoe a todos. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor dizendo que o nosso Jesus está vivo. E é por isso que a gente pode louvar ao Senhor, pode se alegrar nele. Vamos cantar que porque vivo está, podemos enfrentar toda e qualquer situação. Deus enviou? Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá, na cruz morreu,
graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre o povo de Deus que está aqui e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.